Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu separei para você não esquecer, que é muito importante para que você não perca o seu paciente, né? Para você não perder esse paciente, é um paciente que ainda nem chegou para você, né? Mas é importante eu te falar sobre a parte de divulgação do seu trabalho, porque você pode divulgar o seu trabalho de duas formas, né? Você pode divulgar, hoje em dia a gente fala muito sobre distribuição orgânica, que é quando a gente vai lá, pega e posta nas redes sociais, né? A gente coloca a foto da gente com o nosso perfil, dizendo o que a gente faz, né? Onde a gente trabalha, o local onde você trabalha. Muito importante também você lembrar que quanto mais específico você é dentro da sua divulgação, isso colabora e ajuda mais para você atingir o paciente que está buscando exatamente por aquilo que ele precisa de você, né? Então, quanto mais específico você é, mais fácil fica dele te achar, porque ele sabe o que você faz, ele sabe com que terapêutica você trabalha, ele sabe os resultados que você dá dentro da sua terapêutica, né? E uma outra forma, que eu falei duas formas, é a distribuição, que ela não é orgânica, né? Ou seja, o paciente ou pessoas que te conhecem entram na sua página e acabam vendo e te achando, mas também a gente tem a forma de distribuição paga, que é onde a gente paga para as redes sociais divulgarem o nosso perfil. Eu vou desligar aqui o WhatsApp, porque senão pode ser que faça barulhinho aqui. Desculpa, gente. E aí, então, pode ser que você, quando você faz a distribuição paga, né, tem uma coisa que você precisa se planejar, porque se você está pagando para que as pessoas vejam o seu conteúdo, né, o seu perfil, sobre o seu trabalho, o que você faz, que terapêutica você aplica, né, sobre os conteúdos que você pode postar, sobre tipo de dores, sobre informações que podem ser úteis para os pacientes, né, orientações, dicas, enfim. É muito importante que você se planeje, se caso você trabalha sozinho. Por quê? Porque você vai pagar para distribuir, né, esse conteúdo do seu perfil, e você tem que estar a postos ali, né, porque os pacientes que podem te procurar, eles não gostam de ficar esperando um dia inteiro para ter resposta, né, ou muitas horas para ter resposta. Então você precisa se planejar para divulgar o seu trabalho dentro de um dia, em um horário que você esteja também disponível, né, para poder divulgar o seu trabalho, né, que você saiba que você pôs a distribuição do conteúdo lá, você pagou para que o paciente veja o seu perfil, mas você tem que estar a posto. Se você tiver uma outra pessoa que te ajude, daí ok, mas se você trabalhar sozinho, você se divulga sozinho, você está pagando para divulgar o seu perfil, e às vezes se você demora muito para responder, porque é fato, né, essa vida de redes sociais e muita tecnologia, as pessoas acabam ficando mais imediatistas também, né? Então o paciente às vezes pode nem chegar até você, porque às vezes você demorou muito, né? Então se planeje para que você consiga atender as pessoas que te procurarem, para que você dê uma atenção, para que você passe as informações, né, que ela pedir para você. Então você coloca lá tudo direitinho, o que coloca, não, fica à disposição, né, dos pacientes que vão te procurar, tá bom? Então, isso daí é uma outra coisa, e deixa eu olhar aqui, o próximo assunto que eu coloquei para falar é que você precisa entender o que o seu paciente quer, né? Você precisa dar a ele o que ele veio procurar. Então, por exemplo, o seu paciente, ele gosta de estética, então gosta de uma massagem no rosto,
para ajudar num lifting de rosto, ou ele gosta de uma massagem no rosto para que o rosto possa ficar mais delineado, menos inchado, com menos edema. E aí, o seu paciente, então, ele gosta mais de estética, está acostumado a fazer drenagem, porque retém muito líquidos, porque incha muito. E aí, esse paciente, então, ele gosta da estética, só que você é um profissional, por exemplo, que é focado para a saúde, você gosta de tratar dor, você gosta de tratar patologias, gosta de tratar... É um outro perfil, um perfil mais voltado para a saúde. Então, se o paciente ele vai te procurar e ele gosta mais e foi procurar por algo mais estético e você oferece para ele ou entrega para ele algo relacionado à saúde, é fato que o paciente ele não vai ficar tão satisfeito ou nem vai ficar satisfeito. Por quê? Porque você precisa entender o que seu paciente quer, o que ele veio procurar, né? Por isso que quando a gente divulga nosso trabalho nas redes sociais, é muito importante você ser o mais específico possível com aquilo que você trabalha, com aquilo que você dá resultado. Por quê? Porque assim você não atrai o paciente errado e isso faz com que você tenha mais pacientes, né? Porque e você não corre o risco de perder os pacientes, onde os pacientes vão acabar passando com você e vai falar assim, ai, eu fui lá, passei com aquela terapeuta, com aquele massoterapeuta, só que eu fui buscar X coisa e ele não fez nada disso para mim. Por quê? Porque a gente não entendeu o que ele veio procurar, né? E isso pode acontecer ao contrário também. Às vezes o paciente ele busca por mais questões da saúde, ele busca por questões mais de um tratamento para dor, e aí o terapeuta chega lá e entrega uma relaxante, um efeito relaxante, né, para ele. Se for um efeito relaxante onde a dor dele era por um fator emocional, aí ok, porque você vai ter resultado na dor, né? Mas se o paciente, vamos supor que o problema dele de dor é mais um fator biomecânico, do funcionamento do corpo, na anatomia, na biomecânica do corpo, e aí você faz uma massagem relaxante porque ele está estressado, daí não vai dar resultado, né? Então, a gente precisa entender o que é o que o nosso paciente quer, a gente precisa conhecer o nosso paciente, né? E quanto mais profundamente a gente conhece o paciente, mais fácil fica fidelizar aquele paciente, porque a gente pode oferecer para ele aquilo que ele gosta, aquilo que ele procura. Porque se a gente fica oferecendo para ele muitas coisas que não é o foco dele, não é isso que ele quer de você, a gente acaba perdendo esse paciente, tá? Então, é isso aí. Um outro tópico que eu coloquei ainda em relação a essa parte que a gente precisa entender o que o nosso paciente quer. Então, por exemplo, você atua com alguma massagem, seja você faz uma massagem relaxante, ou você faz um shiatsu, por exemplo, e aí o seu paciente ele gosta de um toque leve, ele não tem muita tolerância para dor, ele não gosta do toque do shiatsu, e aí a gente vai lá e começa a apertar lá o nosso paciente, e ele sente dor. Você tem que entender qual que é o toque que esse paciente gosta, né? Então, eu costumo não, lá na anamnese, que eu atendo o meu paciente, então você pode colocar isso na sua anamnese também. Para o paciente, quando vier, ele te responde, né? Então, você pode perguntar para ele, você gosta de um toque mais forte, um toque mais fraco, um toque médio, né? Porque daí você já vai saber que tipo de toque ele gosta, e porque se ele vai buscar por um toque, isso pode acontecer ao contrário, tem pacientes que gostam de um toque mais pesado, mais forte, adoram o shiatsu, amam o shiatsu, mas o shiatsu ele também pode ser feito de maneira suave, de maneira leve também, tá bom? Então você pergunta, coloca lá na anamnese, qual o tipo de toque que você gosta, né? Uma pressão mais forte, mais fraca ou média? Por quê? Porque assim, a chance de você agradar e entregar para o paciente aquilo que ele veio buscar, você fideliza ele com mais facilidade. Por quê? Porque você vai estar entregando coisas que ele gosta mais.
Uma outra coisa, por exemplo, que você pode perguntar, que eu também pergunto para o meu paciente, eu pergunto, você gosta quando eu utilizo, ou o terapeuta ele utiliza, depende, né? Isso a gente pergunta na primeira sessão, tá? Para a gente já não dar bola fora, para que a gente não decepcione o nosso paciente logo na primeira vez. Então eu pergunto assim, você gosta que utiliza creme? Você gosta que utiliza óleo, né? Ou você gosta dos dois? Qual que você prefere? Você pergunta e você deixa anotado lá na sua anamnese. Por quê? Porque quando esse paciente voltar, pode ser que você não vá lembrar todos os detalhes daquele paciente, mas você tem lá anotadinho, esse daqui, ele gosta, vamos supor, de uma pressão média, ele gosta que eu utilize o óleo, ou ele prefere o creme, você vai ter escrito lá na sua anamnese aquilo que ele gosta, então você vai agradar mais o seu paciente, né?